tema, né, dos 3 pilares. A gente gostaria que, antes de falar separadamente de cada um deles, você falasse pra gente por que a fé ela é amparada nesses 3 pilares e não somente no pilar da Sagrada Escritura. Certo. Deixa eu dar um contexto aqui, mostrando o lado contrário, né, do protestantismo, para a gente entender Sim. o que a igreja ensina, né? Então, Martinho Lutero, no século XVI, ele vai, em 1517, né, ele escreve as 95 teses e começa uma revolta, né? E depois isso vai se aprofundando, porque as 95 teses em si era uma revolta, mas uma coisa pequena. Aí ele começa a questionar outras coisas, porque ele está questionando as indulgências, né, nas 95 teses. E aí vai ter um debate com Johann Eck, um teólogo católico, e esse teólogo começa a apresentar para ele argumentos da tradição que mostravam, né, que as indulgências são corretas. E aí Lutero fala assim, não, eu só vou aceitar argumentos que vêm da Escritura. Pronto, então aí começa o chamado sola Scriptura, que depois ele vai também num escrito, eu não lembro agora o ano, mas é mais ou menos nessa época aí, no início da Reforma, da Revolução Protestante, né, mas que eles chamam de Reforma Protestante. Ele escreve num escrito sobre o Papa que ele só vai aceitar o que o Papa fala se estiver de acordo com a Escritura. Então, assim, o sola Escritura, né, dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que é o princípio base do protestantismo, é uma revolta, então, contra os outros 2 pilares, né? Sim. Contra a tradição, contra o magistério. E, assim, a ideia de Lutero era que eu tenho só a Bíblia e cada pessoa tem o direito, né, e a capacidade de interpretar a Bíblia por si mesmo, é o livre exame das Escrituras, né? Uhum. E não preciso primeiro de uma tradição para me orientar e nem mesmo de um magistério para dizer, né, o que é e o que não é. Agora sim, quando a gente olha a história do protestantismo, a gente vê que isso não funciona. É uma questão muito óbvia, assim. Bom, na mesma época de Lutero lá, surge um outro cara chamado Zwinglio, na Suíça, que vai começar uma outra ala da reforma, né? E ele vai pensar diferente de Lutero, por exemplo, uma questão essencial que é a Eucaristia. Eles divergem da Eucaristia. Lutero diz que a Eucaristia é de fato o corpo e o sangue de Jesus, ainda que não seja como a Igreja Católica ensina, né? Mas ele acreditava que era algo real, né? Literal. Zwinglio diz que é algo simbólico. Aí vem um terceiro que é João Calvino e fica no meio e fala: Jesus está lá, mas é espiritual, só não é físico. Enfim, né? E aí começa a multiplicação de denominações, vai aparecendo cada vez mais, né? Até que chega os nossos dias, eu acho que deve estar indo mais ou menos mais de 30 mil denominações protestantes. Ou seja, cada um interpretando a Bíblia do seu jeito. Cada vez que surge um pensamento diferente, aí surge uma denominação. E com o pentecostalismo, né, no início do século XX, por incrível que pareça, né, assim, eu digo incrível que pareça porque eles são um movimento do espírito, né, eles dizem. Só que as divisões denominacionais, elas ficaram assim muito grandes mesmo com o pentecostalismo. Igreja pentecostal, para se dividir, é a coisa mais fácil que tem. E aí são mais de 30 mil, 40 mil, nem lembro mais agora, mas tá mais ou menos essa faixa aí. 30 mil igrejas mais, né, que dizem que eles têm a verdadeira interpretação da Bíblia, cada um ensina uma coisa diferente. Então, assim, por que isso aconteceu? Aí a gente vem, então, nessa pergunta, né? Uhum. Porque eu não posso tirar os outros pilares, né, que são o fundamento, né, da nossa fé. Por que eu não posso fazer isso? Bom, nós temos a Escritura, a gente tem que concordar, e isso a igreja ensina, né, que a Escritura ela tem um papel importante aí em termos da revelação. Eu posso até falar isso depois, né, nas outras perguntas. Porque, vamos dizer assim, Deus revela, né, e aí essa revelação ela vai vir agora em 2 formas, né, Escritura e tradição. Só que não existe nenhum livro que a gente pode pegar e falar, isso é a palavra de Deus, a não ser a Bíblia. Porque a tradição não é um livro, ela é a tradição oral. Uhum. Né? Então não existe um livro que seja a palavra de Deus a não ser a Escritura. É o único livro que a gente beija da igreja. Né? Tem toda uma reverência. Então, assim, claro que a Escritura tem um papel importante, porém, eu preciso de um contexto para interpretar isso. Os protestantes, eles usam um contexto que é o contexto histórico, né, que eles falam e tal. Só que existe um contexto eclesiológico que eu preciso considerar. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto da comunidade de fé. Se eu tirar esse contexto da minha interpretação, eu vou interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. Inclusive, antes da reforma, né, se a gente pegar lá o século II, surgem os gnósticos, e eles
interpretavam a Bíblia do jeito deles, né? E aí Santo Irineu vai escrever uma obra contra as heresias que ele vai dizer, olha, você precisa da tradição. Olha só, se você pegar a igreja de Roma, a igreja de Leão, a igreja, sei lá, de Jerusalém, Antioquia, todas elas acreditam na mesma coisa. Então a gente tem que interpretar a Bíblia de acordo com essa regra de fé, ele vai dizer. Pronto, então isso é a tradição, né? E é um contexto, né, de interpretação. É o que os apóstolos ensinaram, que nem tudo está explícito na Bíblia, mas eu preciso disso para me interpretar a Bíblia. Só que só isso também não basta, porque a gente pode pegar outras igrejas que têm tradição. Pega, por exemplo, a igreja ortodoxa, né? As igrejas ortodoxas, melhor dizendo plural, porque são várias, né? Elas são igrejas que têm Bíblia e tradição. Só que magistério elas não têm mais, porque o magistério delas vai até o 7º Concílio Ecumênico. Depois não tem mais magistério infalível. Eles não aceitam os outros concílios ecumênicos. Aí o que acontece? São igrejas divididas entre si. A igreja russa dividida contra a igreja da Ucrânia, contra a igreja da Grécia, enfim. Então eu preciso também, além de ter uma tradição que vai dar um contexto de interpretação e já ajuda muito, eu preciso de alguém infalivelmente dizendo assim, olha, é isso e não é isso. Porque mesmo com escritura e tradição, às vezes há divergências. Os teólogos se dividem, às vezes, eles têm opiniões diferentes. E aí precisa ter alguém infalível, né? Um magistério. Alguém, eu digo assim, né? Um corpo, né? Mas são várias pessoas, né? Bispos, papa, né? E aí dizendo assim, ó, é isso, não é isso. Então é por isso que a gente precisa desse tripé. Se não tem, vai acontecer divisão, como no protestantismo, que tirou a tradição e o magistério, aí ficou 30 mil igrejas aí. Ou então, os ortodoxos e outras igrejas separadas, né, da igreja de Roma, que ainda que tenham sucessão apostólica, tradição apostólica, eles não têm um magistério e aí se dividem também. Que né? bata o martelo. Precisa dele. A gente tá vendo papo aí, né, às vezes batendo para lá várias direções, assim, para manter a igreja unida, né? Porque se não tem isso, rapaz, vai dividir mesmo. É cisma, é heresia. Então a gente precisa, né, da sagrada tradição, sagrada escritura e o magistério para interpretá-las. Interpretar. E aí, seguindo nessa linha, se tiver acabando talvez que a gente